Oi pessoal, meu nome é Lara e eu vou apresentar para vocês uma tabela de vendas da matéria de informática aplicada do professor Dutra. Então, meu grupo construiu essa tabela que tem várias colunas, né? O mês do pedido, dia, data do pedido, ano do pedido, mês de entrega, data de entrega, filial, que a gente trabalhou com 3 filiais, código do vendedor, o vendedor, qual foi o cliente, né? E a gente trabalha também com 4 produtos aqui: brigadeiro, cupcake, alfajor e pão de mel, quantidade de unidades vendidas, preço total de venda, porcentagem de desconto, desconto e total de receita. E a gente vai fazer então uma tabela dinâmica a partir dessa tabela criada. Para fazer essa tabela dinâmica, a gente vai selecionar toda essa tabela, exceto o total aqui, e vem inserir tabela dinâmica. Aí a gente vai dar um OK e ele já vai criar essa tabela dinâmica em outra aba. Aqui no meu canto direito superior eu tenho todas as minhas colunas da tabela que eu selecionei. Então eu posso criar a partir dessa tabela dinâmica todas as tabelas e os gráficos que eu quiser criar. Então vamos supor que eu queira saber qual foi o vendedor que vendeu mais. Então eu venho aqui no vendedor e trago ele para o rótulo de linha. Eu venho também em preço total de venda e trago para valores. Se você olhar aqui na tabela que foi montada, então, eu já tenho qual foi o vendedor e qual a quantidade em dinheiro que ele vendeu, que totaliza a minha receita total de R$ 2.240. Se eu vier aqui no meu canto direito de novo e pegar esse preço total de venda e trazer ele novamente para valores, criando aqui, ó, 2 vezes a mesma tabela, eu posso vir clicar com o meu botão direito, vir aqui em configuração do campo de valor e colocar em continúmero. Dá OK. Daí eu vou ver a diferença, ó. Essa primeira coluna vai medir o quanto o vendedor vendeu em dinheiro e essa segunda coluna, o quantas transações ele fez. Então, a Aline, ela vendeu R$ 480 e realizou 7 vendas. E a partir dessa tabela, então, a gente pode criar da tabela dinâmica, a gente pode criar qualquer outro tipo de tabela que a gente quiser. Se a gente voltar aqui na minha tabela principal, aqui embaixo eu vou mostrar para vocês agora como que foi realizado a função tabela e o BD soma. Vou dar um zoom aqui, peraí. Função tabela. Bom, foi criada então essa tabelinha que mostra a receita total, o preço do brigadeiro, a quantidade vendida de brigadeiro e a receita total só de brigadeiros. E daí a gente vai analisar os critérios. Nessa linha eu coloquei as quantidades vendidas, ó. O critério vai ser analisado para quando tiver uma unidade de brigadeiro vendida, 100 unidades, 150 unidades e 209 unidades. E daí eu vou querer saber a minha receita de brigadeiro a partir da quantidade vendida. Então, para isso, eu venho aqui, vou selecionar essas 2 linhas, essa minha tabelinha, vou vir aqui em cima, em dados, teste de hipótese e tabela de dados. Nessa tabela de dados, nessa célula de entrada de linha, eu vou selecionar a quantidade dessa primeira tabela que eu mostrei. A gente está selecionando a quantidade aqui única e exclusivamente porque nessa minha análise de critérios eu escolhi a quantidade para analisar. E na célula de entrada de coluna, a gente vai colocar a minha receita total. Vou dar OK. E já aparece aqui, na verdade já estava porque eu já tinha feito, mas aparece aqui qual foi a minha receita total na venda de um brigadeiro, R$2, 100 brigadeiros, R$200 e assim por diante. Aqui eu só incluí uma linha a mais falando do qual é a porcentagem do total que essa receita tem, mas então função tabela é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o BD soma. Bom, eu criei então essa tabelinha de critérios e o que eu quero saber? A quantidade de unidades vendidas que foi maior que 15 e a receita total que foi maior que 30. Essa quantidade de unidades vendidas e essa receita total, ela precisa ser igual
a cédula da minha tabela inicial. Então, para fazer essa quantidade de receitas totais, é igual, aí você vai lá na sua tabela e seleciona aqui quantidade de unidades vendidas e dá Enter. Você não pode só escrever, porque senão não vai dar certo. E essa receita total eu fiz a mesma coisa. Então, o meu critério é que seja maior que 15 e a receita total maior que 30. Daí, agora eu vou selecionar essa tabela de critérios sem o meu cabeçalho, sem os critérios, e vou vir aqui no meu canto superior esquerdo, nessa aba de nome, e vou escrever aqui critérios e dar Enter. Agora, eu vou lá em cima na minha tabela principal, e vou selecionar a minha tabela principal. Eu selecionei a partir de quantidade de unidades vendidas até receita total. Então, a gente seleciona toda essa parte, vai aqui na minha caixa de novo, de nome, e escreve BD, que quer dizer Banco de Dados, e dá Enter. Agora, eu vou voltar lá embaixo, onde eu fiz o BD Soma, e aqui eu vou até apagar para fazer junto com vocês. O que a gente faz? É igual, aí a gente escreve a função BD Soma, que é essa função aqui. Daí, primeiro, a gente vai pôr o nosso banco de dados. Que a gente pode só nomear como a gente nomeou na nossa tabela, na nossa caixinha de nome ali. A gente nomeou como BD. Então, a gente vem aqui e escreve BD. O campo é o que eu quero somar. Então, eu venho aqui na minha tabela total e seleciono a minha cédula R10, que é a cédula de receita total. E nos critérios, vai ser a tabelinha que eu selecionei aqui, que eu escrevi critérios. Então, a gente só vem aqui, seleciona essa tabela de novo, ou você pode só escrever critérios aqui, também dá certo. Já está escrito critérios, que foi o que eu nomeei. E vamos dar OK. Daí ele já vai somar aqui para mim um total de R$ 1.408,59, que foi todas as minhas quantidades vendidas maior que 15 e que tem uma receita total maior que 30. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Esse é o trabalho do meu grupo e é isso.